és grande, ó Senhor, digno de ser louvado. Grande é o teu poder e todo o teu saber, não tem limites, não tem limites. Feito à imagem de ti, criado para louvar-te, o homem ser mortal e que é refém do mal, deseja amar-te, deseja amar-te. Não nos forjaste por acaso, tu nos criaste para ti mesmo. Nosso coração já não canta, nosso coração não se encanta, nosso coração não encontra descanso, até que descanse em ti. Vamos cantar isso. Nosso coração já não canta, não se encanta, nosso coração não se encanta, nosso coração não encontra descanso, até que descanse em ti. Mais uma vez. Nosso coração já não canta, não se encanta, nosso coração não se encanta, nosso coração não encontra descanso, até que descanse em ti. A última vez, vamos juntos. Nosso coração já não canta, não se encanta, nosso coração não se encanta, nosso coração não encontra descanso, até que descanse em ti, até que descanse em ti, até que descanse em ti, até que descanse em ti. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olá, bem-vindo, bem-vinda a este culto online aqui da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ferrabras de Sapiranga. Saúdo a você com esta palavra lá do Salmo capítulo 1, verso 2, falando da alegria, da felicidade, do prazer que temos na palavra do nosso Deus e em aprender da palavra do nosso Deus. Trago a nós também uma frase dita por Agostinho de Hipona. Esta frase diz, em forma de oração: Senhor, tu nos fizeste para ti, e nosso coração andará inquieto, enquanto não repousar em ti. Ou seja, nós fomos feitos para Deus e não encontramos felicidade, não encontramos prazer, não encontramos alegria, enquanto nosso coração não descobrir a felicidade, a alegria e o prazer que é pertencer ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Que bom que você está ligadinho, ligadinha com a gente aqui. E se você ainda não fez isso ou é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Este culto é realizado em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a nós termos uma palavra de oração. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Sim, Deus querido, nós olhamos pela janela e vemos um mundo ao nosso redor cheio de possibilidades, cheio de propostas, cheio de vícios, cheio de coisas que nos escravizam. Sim, ó Deus, olhamos para este mundo ao nosso redor e vemos tantas possibilidades de nos fazermos felizes. Quantas vezes, ó Deus, nos auto-escravizamos desta forma? Quantas vezes, ao buscar a felicidade, fugimos para longe de Ti, que é a própria fonte da felicidade?
Por isso nós pedimos também o teu perdão e a tua misericórdia e que tu nos concedas da graça que revelaste a nós em Jesus Cristo, para que dessa graça vivamos a alegria de pertencer a ti e de obedecer a ti. Sim, porque o mundo verá aqueles que seguem a tua palavra como infelizes, como pessoas que estão proibidas de fazer qualquer coisa, mas quem vive conforme a tua palavra sabe que não há maior prazer que obedecer aos teus ensinamentos. Por isso pedimos também que agora o teu Santo Espírito venha aos nossos lares nos iluminar através do ouvir da palavra e que a partir disso também o Senhor venha falar profundamente às nossas mentes e aos nossos corações. Assim nós oramos e assim pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. E assim quero convidar a ouvirmos da leitura bíblica prevista para este domingo, conforme o lecionário comum revisado, Isaías capítulo 58, versos 9b até 14, onde a palavra de Deus nos diz: Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, nos diz o Salmo 9, versículo 2.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, vivemos em um tempo bastante individualista e hedonista. Individualismo é, obviamente, colocar o eu acima de tudo e de todos. Já o hedonismo é colocar o próprio prazer acima de qualquer coisa. Na atualidade, tudo está centrado no eu, no bem-estar pessoal, nas próprias ideias, no próprio prazer. Nesta busca incessante por agradar a si mesmo o tempo todo, muitas vezes a própria segurança pessoal e de outras pessoas é colocada em risco. Assim nos diz o falecido sociólogo polonês Zygmunt Bauman: os homens e as mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de suas possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade. O prazer a todo custo centrado no eu leva às drogas, a aventuras perigosas, enfim, a uma série de escravizações muitas vezes inconscientes. Em meio à violência e aos problemas cotidianos, a busca incessante pela felicidade e pelo próprio prazer tornou-se uma tentativa de preencher o vazio existencial que devora o ser humano sem piedade. Em meio às lutas diárias, a caça pelo bem-estar nunca termina. Ao se conseguir o que se deseja, a pessoa passa a desejar outra coisa que ainda não possui. Os sofrimentos não são vividos, mas negados por diferentes modos de obter prazer a todo custo, em uma tentativa eterna de se fazer bem. Mais do que nunca, vivemos hoje a religião do eu, a adoração do eu. Acontece na alimentação contínua dos prazeres do corpo que não enxerga mais limites ou fronteiras para si mesmo. Seres humanos, buscando a liberdade, tornam-se escravos de si mesmos e dos próprios desejos. Martinho Lutero dizia que, conforme as Escrituras, o ser humano é alguém tão encurvado em si mesmo que ele usa não apenas os bens físicos, mas até espirituais para os seus próprios propósitos e em todas as coisas busca apenas a si mesmo. Por isso, até mesmo a espiritualidade se tornou um desejo individualista. Quando não me sinto bem em uma igreja, procurarei outra onde eu seja agradado e tenha meu ego acariciado. Assim nos diz o professor doutor Roger Marcel Vanck, também pastor da ESLB, a busca por felicidade, prazer e por interesses pessoais transforma a espiritualidade também em algo intimista e individualista. As pessoas consomem religião para si mesmas, ao invés de viverem a fé em favor das outras pessoas. Ritos e práticas religiosas são feitos com boas intenções, mas geralmente por medo de não serem abençoadas, o que leva a barganha com Deus ou então a uma falsa religiosidade, uma vida de fé aparente, totalmente descomprometida com as pessoas em sua volta, diz ele. O problema de uma religião assim, e até de uma vida centrada no eu e encurvada em si mesma, é que ela não aceitará o confronto da verdade, não suportará o sofrimento e não tolerará qualquer discordância que apareça. Hoje há especialistas nisso, inclusive, são os coaches, sejam seculares ou até de igrejas, que trazem uma mensagem positiva, que acaricia o ego, mas não confronta o pecado, não anuncia a importância do arrependimento e nem menciona a perdição. O eu, acima de tudo, é negacionista por excelência, pois nega qualquer coisa que possa destruir seu lindo castelinho de areia, que é sua visão de mundo. Quando o eu está acima de tudo e de todos, não há espaço para o crescimento, para o amadurecimento, enfim, para a liberdade cristã. Esta é a adoração do eu. Isso tudo nada mais é do que a realidade do pecado. Ué, o pastor vai falar de pecado? Pois é. O individualismo e o hedonismo do tempo em que vivemos nem mesmo permitem falar do pecado. Hoje as pessoas não se sentem mais pecadoras. Acreditam que podem tudo, barateando assim a graça de Deus. Entretanto, continuamos escravos do pecado. O pecado é a nossa tragédia e o nosso destino. O que é o pecado?
Conforme a teologia luterana, pecado não é apenas algum erro moral ou ocasional que cometemos, mas uma aversão completa a Deus. O ser humano não é pecador porque comete pecados, mas comete pecados porque é pecador. A natureza do ser humano é inclinada desde o nascimento ao pecado. O ser humano virou as costas para Deus e encurvou-se apenas em si mesmo. Assim, a relação com o próximo é sufocada, pois a pessoa passa a viver apenas para si mesma. O ser humano acaba se tornando ele mesmo seu início, seu meio e seu próprio fim. Tudo é nele, para ele e por ele. Para o ser humano só apenas. Essa também era a realidade do povo de Deus no Antigo Testamento. O povo de Deus está exilado na Babilônia, sonhando com um possível retorno a Jerusalém, sua terra natal. A mensagem central dos capítulos 56 a 66 de Isaías é que Jerusalém será glorificada e que o povo de Deus retornará à sua terra prometida, que se chamará no futuro Israel. Até lá, algumas mudanças precisam acontecer. O povo de Deus precisará viver uma fé viva que se manifesta na prática do amor. Eles devem abandonar o egoísmo e a prepotência para que se tornem misericordiosos. Por isso o texto bíblico que ouvimos inicia com uma condição: se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, diz o versículo 9b. O povo de Deus deveria abandonar a sua fé vazia e no lugar assumir o amor e a responsabilidade pelo próximo. Não deverá haver lugar entre o povo de Deus para a opressão, para a ameaça, para a linguagem que ofende. Mas não para por aí, o texto continua: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, diz o versículo 10. Pouco adianta viver a fé em Deus se essa fé é morta. O que isso significa? Uma fé viva é fé em movimento, fé que alimenta os famintos, fé que socorre os aflitos, fé que trata o próximo com dignidade como irmão e irmã. A fé verdadeira não deve nos alienar do mundo, mas ter pé no chão. Ser fé que se volta para os fracos e não só para os próprios desejos egoístas. Assim, eles recebem as promessas de Deus. Nos versículos 11 e 12, Isaías anuncia que eles poderão retornar à sua terra e reconstruir Jerusalém. Ali deverão viver uma espiritualidade verdadeira que não os leve a viver apenas para si mesmos, mas com a possibilidade de enxergar o outro com misericórdia. O povo havia se afastado de Deus, mas Deus não se afastou do seu povo. Assim nos diz também Roger Marcel Vanck, que também já citei anteriormente. Ele diz: Deus busca o seu povo, mesmo quando este o busca apenas por interesses ou até mesmo em vão. Deus evangeliza o seu povo novamente. Deus anuncia um novo êxodo, uma nova entrada na terra prometida. Deus lhes faz valer a sua lei, mesmo que aqui, de uma forma invertida, falando primeiramente do amor ao próximo e da prática da justiça, e depois falando do amor a Deus e do descanso que o sábado do Senhor traz para toda pessoa que confia nele. O povo de Deus é convidado a viver a sua fé de verdade. Também nós somos convidados a quê? Primeiro, ao arrependimento. Esse é o primeiro convite. Deus espera de nós uma mudança de vida. Somos pecadores desgraçados que merecem ser queimados no inferno por toda a eternidade. Porém, esta não é a vontade de Deus. Por isso, Deus mesmo enviou o seu único Filho gerado, que é a segunda pessoa da Trindade, para que ele, sem pecado, fosse o Cordeiro que morreu na cruz para nos libertar de nós mesmos. Através do arrependimento, o ser humano é liberto de ser alguém encurvado em si mesmo, para poder ser alguém que se levanta e olha para o próximo e para as coisas de Deus. Através do arrependimento verdadeiro, o pecador é perdoado pela graça de Deus. Acontece uma maravilhosa troca.
O nosso pecado passa a estar em Jesus, que se tornou o próprio pecado na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 21a. Então Jesus nos oferece a sua justiça para que sejamos justificados e tornados agradáveis a Deus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21b. Esse é o primeiro passo. Assumir que eu não estou acima de tudo, assumir que não sou a pessoa boa que acreditava ser, mesmo não matando, roubando ou mentindo. Assumir que sem a graça de Deus estou completamente perdido. Assumir que não me basto. Assumir que não posso viver de mim mesmo, para mim mesmo, em mim mesmo e por mim mesmo. Arrependimento é renúncia, matar o velho homem para que um novo ressurja. Arrependimento é ir aos pés da cruz de Jesus, clamar por misericórdia. Lutero falou sobre o arrependimento. Por arrependimento diário, a velha pessoa em nós deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos. E por sua vez deve sair e ressurgir diariamente nova pessoa que vive em justiça e pureza diante de Deus para sempre, disse Lutero. Portanto, aceite hoje esse convite. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se em direção a Deus, mesmo que isso lhe traga perseguição. Jesus nos diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 17-18. O segundo convite é um convite ao recomeço. A partir da fé em Cristo, a nossa vida ganhará sentido. Entenderemos que o sentido da vida não é uma propriedade que posso chamar de minha, mas algo que se descobre e se vive em amor ao próximo. A pergunta não é qual o meu sentido da vida, mas qual é o nosso sentido da vida. Por isso, o recomeço exige a vida em comunidade. A própria vivência em comunidade é uma luta contra o individualismo e o hedonismo. Ao invés da fé ser vivida de modo egoísta e apenas para si mesma, ela passa a ser vivida com os outros cristãos, até com aqueles que têm pensamentos e ideias bem diferentes dos nossos, mas que possuem o seu centro em Cristo, conforme ele foi revelado nas Escrituras. A igreja cristã é o próprio corpo de Cristo na terra, onde todas as pessoas são membros do mesmo corpo. Como corpo de Cristo, a igreja viverá a prática da fé, colocando-a em prática através da diaconia. Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 34-40. O amor ao próximo quebra de vez o individualismo, o egoísmo e o hedonismo. O eu deixa de estar no centro para que Cristo esteja no centro. E quando Cristo está no centro, o próximo é sempre prioridade. E não há maior alegria ou satisfação que ajudar ao próximo através do amor cristão. Sejamos livres pela fé, mas escravos pelo amor. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos, escreveu Lutero. E vamos ao nosso terceiro e último convite: confiar.
Só assim poderemos crer nas promessas de Deus. Assim como o povo lá de Isaías, também nós ainda não estamos no nosso lugar permanente. Também nós estamos exilados da terra prometida, a nova Jerusalém preparada para aqueles que amam ao Senhor. Não somos pessoas sem futuro, mas irmãos que creem na vitória sobre a morte. Sim, Deus nos tornou tão livres que nem mesmo a morte será capaz de nos prender, ela foi vencida. Cristo estava preso nas amarras da morte, entregue por nosso pecado. Ele ressurgiu novamente e nos trouxe a vida. Regozijemo-nos por isso, louvemos e demos graças a Deus e cantemos aleluia, diz um hino muito conhecido de Páscoa de Lutero. Como pessoas arrependidas em recomeço e confiantes nas promessas de Deus, somos motivados a servirmos a Deus através dos nossos dons. Na esperança do futuro, já vivemos a fé no presente e na prática. Aqui em nossa própria paróquia temos exemplos concretos disso. Na comunidade Vida Nova, temos um trabalho maravilhoso de recebimento de alimentos que são doados a quem precisa. Na comunidade Bom Pastor, há o belíssimo trabalho que as mulheres realizam através do brechó, com roupas e calçados a um preço bem acessível. Sem contar a oportunidade que estamos tendo neste ano de levar a palavra de Deus, música, ânimo e alegria a 2 lares de idosos aqui da nossa cidade de Sapiranga. Fazemos isso e muito mais porque acreditamos na vivência da fé em comunidade. O individualismo nos enfraquece, a comunhão nos fortalece. O individualismo nos isola, a comunhão nos liberta. O individualismo nos exalta, a comunhão nos torna iguais. O individualismo nos enche de arrogância, a comunhão nos oportuniza ouvir diferentes. O individualismo nos separa, a comunhão nos une. Portanto, recomeçar, confiar, significa viver a fé na prática do dia a dia e não apenas nos domingos nos cultos. Até porque é muito fácil sermos cristãos dentro da igreja. O desafio é sermos verdadeiros cristãos no mundo, servindo a Deus por meio do próximo. Amados irmãos, amadas irmãs, sem o próximo, a fé é um louvorzão sem o rosto prostrado no chão. É amar o próximo como desencargo de consciência e não como encargo de uma essência diaconal. É um amor de Deus desvinculado do amor ao próximo, um amor ao próximo com a si mesmo, sendo esse mesmo um narcisista. Deus nos liberte de nós mesmos. Deus nos dê a possibilidade de não sermos encurvados em nós mesmos, mas de levantarmos a cabeça para que enxerguemos o nosso próximo. Deus use nossas mãos, nossos pés e nossos braços para a sua obra. Deus use nossas bocas para dizermos palavras certas. Deus use nossos ouvidos para ouvirmos com paciência. Deus nos torne livres para que sejamos felizes beneficiando ao próximo. Sejamos livres de sempre querermos vencer. Nos coloquemos junto aos que mais sofrem. Sejamos livres para estar do lado dos fracos, oprimidos, sofredores, excluídos, rejeitados. Sejamos livres para viver a justiça, denunciando aqueles que promovem a guerra, o armamento e a violência. Sejamos livres. Termino citando palavras da poetisa Cora Coralina. Senhor, fazei que eu aceite minha pobreza, tal como sempre foi. Que não sinta o que não tenho. Não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas. E ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa e acender eu mesma
o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Amém. E assim quero convidar a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E
ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu dormiria. Ao chegarmos ao final deste culto online, convido você a nós termos uma palavra de oração. Oremos. Deus querido, como é bom nós podermos aprender tanto da Tua palavra, aprender, ó Deus, que não há maior alegria que servir a Ti, que pertencer ao Teu reino e buscar o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas e a partir disso também viver em amor ao próximo, viver em benefício do próximo, viver na prática o Teu amor, amor que não se vive só dentro da igreja, mas no nosso dia a dia. Que assim o Senhor nos ajude para que descobramos de fato a felicidade de ser do Teu reino, tanto nas pequenas quanto grandes ações que podemos realizar em favor do nosso próximo. Que o Senhor esteja abraçando as famílias, cuidando dos enfermos, consolando os enlutados, ajudando os aflitos, dando paciência aos ansiosos e sentido de vida aos depressivos. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações que não falamos, agora entregamos a Ti na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim convido a nós recebermos da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos com alegria, felicidade e ide na paz do Senhor. Amém.